Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Aqui é o professor Belan e hoje nós vamos falar sobre pirâmides ecológicas e dinâmicas de populações na nossa playlist de ecologia aqui no YouTube, tá? Então vamos dar início aqui falando um pouco sobre as pirâmides ecológicas. Pirâmide ecológica, pessoal, nada mais é do que gráficos que representam valores referentes a uma cadeia alimentar. Então veja, aqui nós temos uma representação de uma cadeia alimentar, onde nós iniciamos sempre a base da cadeia é com o produtor, que aqui no caso é essa plantinha. Depois nós temos um consumidor primário, que no caso é o gafanhoto. Depois um consumidor secundário, que é o sapo. Um consumidor terciário e por fim aqui um consumidor quaternário. Lembrando que as cadeias não têm consumidores, né, muito de níveis tróficos muito elevados, de quinta, sexta ordem, por exemplo, porque à medida que o alimento vai passando pela cadeia alimentar, né, ele acaba se perdendo, a energia vai sendo dissipada na forma de calor. Cada um pega um pouquinho para si e parte dessa energia se dissipa na forma de calor. Por isso que a cadeia alimentar não tem níveis tróficos muito elevados, tá? Então aqui nós teríamos o primeiro nível trófico com o produtor, o segundo nível trófico aqui com o gafanhoto, o terceiro nível trófico com o sapo, o quarto nível trófico com a cobra e o quinto nível trófico com o gavião nesse caso. Então, uma vez que eu tenho uma cadeia alimentar, eu posso representá-la na forma de uma pirâmide, um gráfico. Aqui eu teria então o degrau dos produtores, consumidor primário, consumidor secundário, consumidor terciário e assim por diante. Então perceba que cada degrau que eu subo, ele diminui, tá? Então essa é uma representação gráfica da cadeia alimentar, seria a pirâmide ecológica, tá? E nós temos na pirâmide ecológica 3 tipos de pirâmide. Nós temos a pirâmide de energia, que nós vamos trabalhar aqui, a pirâmide de números e a pirâmide de biomassa, tá? Com relação à pirâmide de energia, ela indica a quantidade energética que eu vou encontrar em cada nível trófico. Ou seja, eu vou pegar cada nível trófico, representar a energia contida ali e passar adiante. Nesse caso, sempre o nível trófico dos produtores vai ser o maior de todos, porque é a partir dele que todos os outros, tá, se alimentam, certo? Uma coisa importante é que ela nunca pode ser invertida. O que é uma pirâmide invertida? Vamos lá. Vamos imaginar na seguinte situação. Pirâmide que não é invertida. Ela tem, tá, essa cara aqui, ó. É uma pirâmide com base larga e ápice estreito. Ela vai diminuindo à medida que os níveis tróficos vão aumentando, tá? Uma pirâmide invertida seria o contrário. Uma base estreita e o ápice largo. Mas não necessariamente ela tem que ser toda invertida, porque se um degrau superior for maior que o inferior, como é esse caso aqui, ó, ela já é uma pirâmide invertida, porque esse degrau, esse aqui, está saindo do padrão, tá? No caso da pirâmide de energia, ela nunca pode ser invertida. Ela nunca pode ser invertida, justamente por isso, porque o fluxo de energia ele é unidirecional, ele vem do Sol para os produtores, consumidor primário, secundário, terciário e assim por diante. Ela vai se dissipando e não tem como aumentar a energia, ela vai sendo perdida para o ambiente sob a forma de calor, ela se transforma em calor e se dissipa, tá? Então, no caso, a pirâmide de energia é decrescente, ou seja, o maior nível trófico sempre vai ser dos produtores e depois vai diminuindo com o passar dos níveis tróficos, ok? Aqui é a representação, mais uma vez, de uma pirâmide de energia, onde eu tenho a base como produtores, tá? Produtores, depois os consumidores primários, os consumidores secundários e assim por diante. Então, sempre eu vou ter que ter uma cadeia alimentar para, em seguida, tá, falar sobre a pirâmide desta cadeia específica. Tudo bem? Aqui é uma outra representação do fluxo de energia de um ecossistema, onde eu tenho aqui o degrau que representa a energia que os fotossintetizantes disponibilizam para os consumidores. Então é como se um herbívoro comesse todo esse degrau de energia aqui. Ao realizar essa alimentação, uma vaca lá comeu
a grama, essa quantidade de energia, certo? Vamos lembrar que parte desse alimento não é digerido, não é absorvido e sai nas fezes, tá? Sai nas excretas. Outra parte é usada na manutenção da vida desse animal, na respiração. Efetivamente, o que vai ser armazenado no corpo, na gordura, nos músculos e efetivamente o que vai sobrar para o próximo nível trófico é uma quantidade muito menor de energia. Por isso que os degraus vão diminuindo à medida que o nível trófico vai aumentando, tá? Já na pirâmide de números, nós temos algo semelhante à de energia, porém com uma pequena diferença. Tá? A pirâmide de números expressa a quantidade de organismos existentes nos níveis tróficos da cadeia alimentar. Então não é energia, simplesmente a quantidade. E aí eu tenho essa seguinte observação. Normalmente a pirâmide de energia, a pirâmide de número, ela é decrescente, ou seja, ela tem aquela cara tradicional, tá? Por que normalmente? Porque na maioria dos casos é assim que funciona. Você tem mais produtores do que consumidores primários, do que secundários, do que terciários, ok? Porém, é possível, tá, que exista uma alteração nessa pirâmide quando os produtores forem de grande porte, por exemplo, árvores. E nesse caso, se eu tiver uma árvore, tá, uma árvore pode sustentar uma centena de lagartas, que pode sustentar uma dezena de pássaros, que pode sustentar algumas cobras. Nesse caso, eu tenho aqui uma pirâmide invertida. Nesse caso, uma pirâmide direita, tá? Milhares de plantas de capim, alguns gafanhotos, alguns pássaros e algumas cobras, por exemplo, tá? Então aqui nesses números. E aqui ela é invertida quando eu tiver na base um produtor de grande porte, tá bom? Então aqui novamente, aqui seria a pirâmide de números de maneira decrescente, tradicional, direita, onde a base é maior, tá, que os outros degraus da cadeia que vão se passando. Aqui nós temos produtores, né, as plantas, né, de um campo, os gafanhotos, os sapos e cobras, diminuindo, tá, à medida que os níveis tróficos vão passando. E aqui eu tenho um exemplo de invertida. Então veja que ela não é completamente invertida. Essa parte aqui é direita. Ela segue o padrão, só que a base dela é menor e mesmo assim consegue sustentar todo o resto. Por quê? Porque o produtor é de grande porte. Então uma árvore sustentando centenas de lagartas, alguns pássaros e alguns gaviões ali, tá? De olho nos pássaros, ok? Mas existe ainda uma segunda situação em que a pirâmide de números pode ser invertida. Então, além do fato dos produtores de grande porte, a pirâmide de números pode ser invertida quando envolve-se parasitas na história, tá? Porque os parasitas, eles estão em maiores quantidades do que os seus hospedeiros, de maneira geral, com exceção, por exemplo, das tênias, que são solitárias, e você vai ter um hospedeiro para uma tênia, tá? Mas de modo geral, parasitas, quando eu falo de parasita, pode ser carrapato, pode ser pulga, pode ser bactéria, pode ser protozoário, pode ser verme, tá? De maneira geral, eles estão em maior quantidade. Então as pulgas no cachorro, os carrapatos no boi, tá? Então nós vamos ter uma pirâmide de números invertida nesse caso, tá? Não precisa ser necessariamente assim, ela pode ser assim, ó, uma pirâmide de números invertida. O exemplo, capim. Então eu tenho uma centena, milhares de plantas de capim, um boi, né? No caso o boi bandido aqui, ok? O boi bandido muito famoso aí na década passada, nas novelas da Globo. Se você não conhece o boi bandido, procure no Google, dê um Google para saber quem foi o boi bandido. Foi um ícone histórico da teledramaturgia nacional, tá? E aqui você tem carrapatos que ficam alojados no boi. Então você tem uma pirâmide de números que não é, né, daquele modo que a gente imagina. Então ela passa a ser invertida aqui também, ok? E aí nós temos aqui o último exemplo de pirâmide, que é a pirâmide de biomassa. A pirâmide de biomassa, ela vai representar a quantidade total de massa viva de cada nível trófico. Essa massa viva, gente, eu posso chamar isso aqui, tá, de matéria orgânica,
que é a matéria orgânica? Essa matéria orgânica é a massa efetivamente do ser vivo que vai servir de alimento para outro, tá? A matéria é a massa do ser descontada a água. A água é uma parte importante do nosso corpo, mas ela não conta efetivamente para a sua alimentação. Então a massa de todos os vegetais de uma cadeia é muito maior que a massa dos animais, é algo que se espera disso, tá? Então aquela comparação. Eu tenho 100 gramas de melancia e 100 gramas de castanha. As duas porções têm a mesma quantidade, têm a mesma massa, tá? Na balança elas pesam iguais. Só que quem vai te sustentar mais, quem vai te saciar mais, é aquilo que tiver maior matéria orgânica. E como é que eu sei disso? Eu desconto a água. Então, se eu desidratar tanto a melancia quanto as castanhas, a melancia tem muito mais água, então ela vai perder muito mais massa, ela vai ficar ali com de 100 gramas para 20 gramas, mais ou menos, tá? Enquanto as castanhas vão se desidratar menos, que ela tem menos água, né? Então ela vai sobrar mais massa ali. Então, efetivamente, a matéria orgânica da castanha é maior do que a da melancia, só para vocês terem uma ideia do que eu estou falando, tá? A massa de todos os consumidores primários é maior do que secundários, isso é biomassa. Não confundir massa do organismo com a massa do nível trófico. É óbvio, se você comparar um coelho com uma cenoura, né, um coelho ele pesa mais, ele tem mais massa que uma cenoura, mas em compensação do nível trófico das cenouras dos produtores é muito maior do que dos coelhos. Geralmente, essa massa, ela é medida, essa biomassa, tá? Essa biomassa ela é medida em quilogramas, tá? Por quilômetro quadrado e por ano. Então, por exemplo, a relação de produtividade, né? Quanto que aquele campo de arroz vai produzir durante o ano? Quantos quilos de arroz por quilômetro quadrado aquela plantação de arroz vai produzir? Então, você vai alimentar cerca de 40 pessoas com aquela mesma área durante um ano. Em compensação, a criação de gado, ela tem uma biomassa menor, porque um boi ele pode demorar 2 anos para ficar pronto para o abate. E ele, de certa forma, ele vai alimentar uma quantidade menor de pessoas com relação a isso, tá? Normalmente, a pirâmide de biomassa, ela é direita. Então, a gente tem aqui, ó, 10.000 quilogramas de vegetais, que sustentam 1.000 kg de consumidores primários, 100 kg de secundários e 50 kg de cobras, tá? Aqui está simplesmente em quilograma, mas como eu disse, a análise é aquela, quilogramas por área por tempo, tá? Essa é a medida que a gente usa na biomassa, quilogramas ou a massa produzida pela área e pelo tempo, tá? Que foi feito isso, ok? Então, normalmente, ela é uma pirâmide que a gente chama pirâmide decrescente. Decrescente. E que é uma pirâmide decrescente ou pirâmide direita? É aquela pirâmide que a gente espera com cara de pirâmide, tá? Que a gente já viu que sempre vai ser para pirâmide de energia, que normalmente é para pirâmide de números. E biomassa também é assim. A exceção à pirâmide de biomassa, ela vai ser, no caso, a pirâmide invertida, quando se tratar de ambientes aquáticos. O que acontece com a pirâmide de biomassa em ambientes aquáticos? Nos ambientes aquáticos, quem sustenta a cadeia alimentar é o chamado fitoplâncton. E o fitoplâncton ele tem uma pequena biomassa, porque ele não tem onde acumular essa biomassa. Tá? Eles são células, né? São seres unicelulares, diferente de plantas que armazenam biomassa nas raízes, no caule, nas folhas, nos galhos, nos frutos, nas sementes. Então tem uma grande biomassa. O fitoplâncton não tem. Eles são formados por seres unicelulares, não tem onde eles armazenar essa biomassa. Então, de modo geral, eles têm uma pequena biomassa, como nós podemos analisar aqui na pirâmide, quando ela é invertida. Tá? Só que eles vão compensar essa pequena biomassa com a sua alta velocidade de reprodução. Então não dá tempo, o zooplâncton está aqui se alimentando de fitoplâncton, vorazmente comendo fitoplâncton, mas o fitoplâncton está lá, a cada 20, 30, 40 minutos ele está se reproduzindo por mitose. Então ele está suprindo essa pouca biomassa e só assim que ele pode sustentar uma cadeia alimentar. Lembre-se, normalmente essa biomassa
ela está relacionada a grande biomassa dos produtores. Nesse caso não se concretiza porque eu não tenho onde armazenar essa biomassa, mas em compensação a velocidade de reprodução ela é muito mais rápida e compensa essa falta de biomassa que as pirâmides, né, no caso aquáticas, elas acabariam proporcionando, tá bom? Eu costumo comparar essa questão da biomassa com o DANET, né? Já fiz essa comparação com os alunos. Então, o DANET é aquele produto fantástico, né, que você é objeto de desejo de todo mundo e você tá lá comendo um potinho de DANET e torcendo para que ele não acabe, porque aquilo é muito valioso. E você pega até uma colherzinha pequena para comer o DANET, né? Imagina agora o DANET com capacidade de reprodução como o fitoplâncton. Então, se você desse uma colherada de DANET, o nível do DANET ia baixar e logo em seguida ia se recuperar, ia subir para o nível original, ou seja, ele não ia acabar, ele seria um DANET eterno que poderia te sustentar. Basicamente é o que o fitoplâncton apresenta nesse caso, tá bom? Aí, gente, eu vou encerrar essa aula, tá? Eu vou gravar uma outra aula sobre dinâmica de populações para ficar mais fácil para vocês, ok? Então, vou aproveitar, né, e pedir para que, se você não se inscreveu ainda no meu canal, se inscreva, tá? Dá uma curtida aí no vídeo para ajudar na distribuição do YouTube e clica no sininho para receber as novas aulas da nossa playlist de ecologia, tá bom? Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço e até a próxima aula.